prazer aqui estar tentando compartilhar com vocês alguns pontos. A gente vai tratar aí da... Não sei se é melhor aqui ou lá. Tanto faz, desde mais ou menos não nessa... Tá bem. Bom, a ideia é a gente compartilhar alguns pontos aqui da 16401, que nós tivemos assim um lançamento da 16401 em novembro do ano passado. Começamos, né, sempre que há norma, sempre há uma certa retorno assim de que as pessoas começam a utilizá-la, né? E notamos em início de janeiro, fevereiro, naquela época, algumas perguntas, né, alguns questionamentos de alguns pontos que não estavam bem de acordo com o que nós pretendíamos. O que acontece é que aí fizemos algumas reuniões sobre isso, para ver determinados pontos, e vimos que tínhamos assim esses pontos aqui de questionamento, né? O lançamento foi em novembro de 24, janeiro, por aí, fevereiro, né? Começaram, e notamos assim alguns questionamentos, perguntas sobre, por exemplo, acréscimo de vazões de ar exterior. O pessoal que começou a calcular notou que em relação à norma de 2008, mesmo no nível 3, que é o nível de maior vazão, havia um acréscimo dessa vazão e, consequentemente, de carga térmica. Outro ponto que vimos é que em determinada tabela que nós tínhamos, um índice que possivelmente por uma editoração que saiu errada e nós não detectamos na época, havia um subterfúgio para daí, contrariamente ao primeiro ponto, haver uma redução exagerada no ar exterior e não atendendo a particularidade de ar. Outra coisa que se notou que a forma de apresentação da seção 5 estava equivocada, não havia uma sequência lógica e uma sequência dentro dos subsistemas. E alguns pontos aqui nas definições também, no primeiro início do número de definições que nós tínhamos ali e também no que elas abrangiam. Bem, aí fizemos algumas reuniões, foram reuniões bastante pesadas, né, porque é muito difícil a gente lançar uma norma para o mercado, que ficamos anos trabalhando nela, e depois dizer que tinha coisa errada, né? Então, resolvemos assumir isso, né, porque não dava para deixar a coisa errada tomar um rumo aí que poderia ser bem pior. Feito esse esclarecimento, que está se fazendo são reuniões novas para fazer a revisão da revisão. Então vamos agora, a ideia é até novembro, é o prazo que a gente tem com a ABNT para apresentar essas revisões, até porque foi também difícil convencer a ABNT de se cancelar aquela parte 3 para fazer uma nova. Então, o que foi combinado é que fica a parte 1 funcionando, a parte 2 também funcionando e a parte 3 fica funcionando a de 2008, que atendia, não era bem o espírito da coisa atual, né? O que hoje, então, a gente tem assim de mais destaque, assim, de novidades, agora voltando à parte mais objetiva. Nós temos um limite de fornecimento para projetos e instalações mais adequado, porque fica bem claro o que cada um dos participantes do processo tem que fazer. Uma nova metodologia para minimizar os vazamentos de ar em dutos, até houveram palestras anteriores
nesse sentido, e sempre a gente destaca muito, né? Porque o vazamento em dutos, muitas vezes, ele é deixado à margem, né? Tem um vazamentozinho ali, mas o que existe em vazamento de dutos é muito grande, tanto na concepção da rede geral de duto quanto das conexões. Então, conexões, em dutos que vazam junto aos elementos de insuflação, são muito importantes, né? muito graves. E mesmo assim, quando se imagina assim, quando a gente está fazendo uma especificação do equipamento, uma instalação, por exemplo, de 10 mil metros cúbicos, se tu tiver 5% de vazamento, ele é bastante, né? Não pode ter mais do que isso. Então a gente limitou alguns pontos ali sobre isso, baseados também nas normas internacionais. Foi feita uma nova apresentação dos dados climáticos das cidades, ficou bem claro como é que eu vou chegar depois nesses pontos todos, como é que se mostra ali, porque a gente tinha na norma anterior, basicamente a cópia de como a ASHRAE apresenta no seu handbook, né? Então a gente colocou de uma outra forma. A nova metodologia para a renovação de ar, que não é simplesmente a renovação de ar por pessoa e mais a vazão por metro quadrado, por área de ocupação, a nova metodologia para filtragens e a ampliação de dados em tabela para cálculos de carga térmica, tanto de equipamentos quanto do calor das pessoas. Bom, agora indo para a parte 1, que é a parte que está válida da de 2024, nós temos então aqui, repetindo, né, essa parte de limites para projetos, documentos para entrega, ficou mais claro o que a empresa instaladora tem que entregar para o cliente quando se faz a entrega da obra, algumas coisas sobre convencionamento, essa metodologia para vazamentos de área, lista dos dados climáticos e dados para cálculo de climatização. Então, o que aconteceu aqui na parte de projetos? Eu não sei se eu estou bem aqui, também para não ficar na frente deles. A elaboração de projetos, então nós dividimos aqui em algumas itens, né, que já eram itens corriqueiros nossos, né? O estudo preliminar de projeto básico, projeto para execução, projeto de detalhamento para execução, por exemplo. Então, o que se fez aqui foi, além da caracterização dos itens que devem ser o conteúdo de cada uma dessas etapas, também quem é o projetista, quem é o responsável, né? Que é o projetista. Projeto de detalhamento para execução já passa a ser pela instaladora. Por quê? Porque a determinada instaladora vai usar uma marca de equipamento A, B, C, que tem determinadas características em todos os itens da sua obra. Depois o projeto conforme construído, que também pela instaladora. Então, ficando bem definido aqui que quando o cliente contrata a parte de projetos, até onde é que vai o trabalho do projetista. Sendo que existem outros serviços que o projetista pode oferecer ou ser contratado durante o acompanhamento da obra, né? Então, agora indo aqui para a parte de vazamentos em dutos, que considerou-se assim bastante importante, né? Claro que o mercado como um todo, né, a gente tem uma entrada muito grande dos equipamentos sem dutos, né? São os equipamentos de insuflação ambiente, né, dos vários modelos que ele tem. Mas há também uma tendência, né, que até porque, por causa disso também um pouco,
há uma deficiência de mão de obra e da maneira como são feitas as redes de dutos. Então se firmou bastante isso aí para que os dutos, né, como eu frisei, foi falado em outras apresentações, eles sejam isentos de vazamento para ter um rendimento energético, né, e a gente ter o que está saindo aqui no ambiente seja o que está sendo gerado lá na máquina, né. Então nós temos as classes de dutos, né, e mais afirmando aqui a classe de pressão de cada uma delas, né. E através assim fizemos as tabelas, né, que nós estamos aqui trabalhando com classe de 500 Pascal, por exemplo, né, para determinados tipos de aplicação. E aqui nós temos um exemplo de como um exemplo de cálculo para especificar. Isso passa a ser uma responsabilidade de projeto, né? O projetista tem que colocar isso aí em seu projeto. Então aqui tem a vazão, se estabelece aqui um percentual de vazamento, tá? Nesse exemplo aí está estabelecido 4%, que já é um percentual significativo. Temos aqui uma área de dutos, então calcula-se a área que aquele duto vai ter. A pressão de trabalho, 500 Pascal, né, que seria os 50 milímetros, um pouquinho, uma pressão média, né? Percentual de dutos a serem ensaiados. Então aqui é uma tabela que tem também, que se pegou dessa máquina, do percentual de dutos que devemos instalar dada a área deles. Cálculo de vazamento admissível, então temos aqui a vazão, temos um percentual de duto, de vazamento estabelecido, e temos aqui que esse sistema pode vazar 72 litros por segundo, né? Tem uma vazão de vazamento de 72 litros por segundo em relação aos 1.800. Estabelecida a taxa de evasão, a taxa de vazamento, se pega a área, o vazamento que tem aqui por segundo, se pega-se a área e tem-se esse vazamento, a taxa por metro quadrado. Estabelecida essa faixa, daí se faz o cálculo, por exemplo, aqui é 1000 por 500, que 500 é os 500 Pascal que a gente tem de pressão, e se chega aqui que a classe de vazamento é 7. Então, outra forma de fazer é por essa tabela aqui, que também consta da norma, né? Tem 500 aqui, tem a taxa ali de 0,4, se chega aqui no 500, que é a classe de vazamento. Então, o que é a ideia, qual é a ideia disso? Que no projeto tem assim, essa taxa de vazamento para que a obra atinja aquilo que vai ser, que é o objetivo de cálculo. E não deixar de forma aleatória, né? Porque teve vazamento, porque o gesseiro mexeu no duto, alguém não sei o quê, então tem uma série de coisas que acontecem no decorrer da obra, e isso aí tem sentido de que as pessoas tomem mais cuidado, né? Tomem mais e até exijam, né, de quem está fazendo, tanto a parte do ar-condicionado quanto a parte da construção civil, né? Bom, aqui então nós temos as tabelas, né? Agora passando para as tabelas de dados climáticos. Temos aqui a tabela que dá a latitude e longitude, isso é as características da geografia da cidade. E isso aqui tem, então eu fiz só o recorte de alguns, evidente, né? Isso aqui são várias cidades que se tem esses lados. Aqui então, por exemplo, tem uma tabela que é para
aquecimento e umidificação, que se usa o TBS mínimo, né, e a umidade absoluta mínima, que são principalmente para cálculos, muitas vezes, também para umidificação. Aqui temos, então, a semelhança das anteriores, só que numa versão que está para cada um das maneiras, está mais fácil de ler, né? Está mais detalhado. Temos aqui para TBS máximo e para TBU coincidente. Aqui para TBU máximo e TBS coincidente, né? que conforme os casos vai se usar o TBU para cálculo, né? E em casos mais rigorosos também pode-se usar o conteúdo de unidade máxima, né? Então, por caso que a necessidade do controle de umidade é muito restritiva, muito estreita, pode-se usar a tabela do ponto de orvalho, né? da unidade absoluta. Aqui parâmetros de velocidade, direção do vento, né? Por que isso aí? Porque a gente tem que dimensionar tomadas de ar, posicionar as tomadas de ar, porque inclusive muitas descargas de ar tem que se ter muito cuidado, e também até para ter uma análise em relação a edificações existentes do lado e tal, para não ter readmissão de ar que não seja adequado, nem tampouco fazer descargas para locais que não sejam, que possam intervir, né, que possa dar problema para outras instalações. Bom, depois aqui na parte de dados para carga térmica, nós temos a parte de calor dissipado das pessoas para várias atividades. Isso depois, quando chegar na parte 2, a gente vai falar mais sobre isso um pouco, né? Mas também ressaltando, né, algumas, conforme teve a apresentação anterior, né, que os próprios cálculos, né, de carga térmica como de vazão de ar interferem como é que está a atividade da pessoa. Bom, agora indo para a parte 2, que também está válida. Essa parte 2 foi basicamente feito um trabalho junto ao pessoal da Universidade de Santa Catarina, que fizeram um trabalho bastante grande em relação à tradução do Standard 55 da ASHA, né? Esse Standard, ele é bastante rigoroso, né? E aí, como a minha atividade de projeto, eu fui bastante contrapus vários pontos, tal, porque ela é uma atividade que está nos passando para o setor de ar-condicionado algumas responsabilidades de algo que vem da arquitetura, né? Então, alguns pontos aí que eu vou relatar que o ar-condicionado não consegue resolver tudo, né? Ele resolve até um determinado ponto. Bom, o que são as principais variáveis aqui do conforto aí, que basicamente todos sabem? A taxa metabólica, vestimenta, temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade do ar e velocidade. São pontos que a gente normalmente trabalha nos nossos projetos visando conforto. Aqui, então, tem um gráfico novo, né, que foi feito apresentado no Standard 55, que mostra aqui com a vestimenta, né, o plot 1, o plot 05, as zonas de conforto. Então, o que ele fez? Ele ampliou essas zonas de conforto, né? Que até, não sei se você se lembra, em livros mais antigos a gente tinha temperatura efetiva, coisa do gênero, que era já uma ligação com essa parte de
de zonas de conforto mais, que eram mais limitadas, e essa aqui está bastante grande. Também aqui tem um ponto aqui, que em determinado ponto na norma tem um nível aqui de conteúdo de umidade mínima, que foi algo que eu também falei bastante sobre isso, porque chega num ponto que a pessoa pode estar confortável, mas a fisiologia da pessoa não permite, né? Porque tanto é que em muitas cidades aí, quando a umidade relativa está muito baixa, até um alerta, né? Então, isso é válido, que eu estou falando, tanto para aquele gráfico quanto para esse. Esse aqui é em relação ao valor da taxa metabólica de 2 MET e de 1,3 MET. Então, é o seguinte, essas zonas de conforto foram ampliadas, né? Bom, aqui daí entra um ponto assim que, em relação à parte de projetos, eu considero bastante importante, e foi uma coisa que sempre se falou, a assimetria térmica, né? Então, nós temos muitas vezes paredes quentes, forros quentes, né, principalmente, mas temos também forros que são frios e paredes frias. Não sei se vocês já notaram aqui, quem é do estado aqui, né, de quando está muito frio, está no apartamento e tal, vai num corredor assim que as paredes estão frias, a gente até sente assim no rosto que está sentindo assim a temperatura baixa, né? De forma antagônica, quando está quente também a gente sente aquela radiação, fogo, né? Na própria sede das BRAT, antigamente a gente até mostrava ali, não tinha isolamento térmico, na nossa sala de reuniões a gente mostrava para os alunos, subia ali para botar, chegava de tarde cedo, final da tarde, estava quente, né? E essa radiação causa desconforto, né? Assim como a radiação dos vidros, a radiação de paredes quentes, elas nos causam desconforto. Agora, quando tem um telhado, tal, se resolve com isolamento, mesmo até paredes, né? Pode ser até chegar num ponto mais crítico de se fazer isolamento térmico em paredes. Mas tudo a gente recebe da arquitetura. Então, a arquitetura, muitas vezes com vidros, com muita radiação que vem pelos vidros, ou insolação direta, é complicado para o ar-condicionado resolver. Se coloca ar, coloca água, essa coisa. Então, um exemplo disso é o carro, né? A gente tem aquela radiação do carro ali direta, que é difícil de resolver. Então, assim, esse ponto assim, foi um ponto, porque se a gente vai contemplar a norma, a gente deveria ter já uma interferência no projeto arquitetônico. Aqui tem um gráfico que está colocado ali, que é o desconforto, o nível de insatisfeitos, né? Nota-se aqui tetos quentes, né? Paredes frias, tetos frios, paredes quentes. E esse é o desconforto causado pela assimetria em relação à radiação. Bom, aqui entramos na parte traumática da norma, né? Que é a parte 3, que é a que deu problemas. Então, assim, esses pontos aqui eram as vazões mínimas de filtragem, requisitos para sistemas, requisitos técnicos para equipamentos, procedimentos e classes de área. Então, nesses pontos é que nós estamos trabalhando no momento. Então, para vocês terem entendimento, quando se começou a revisão dessa norma, a ideia era que fosse focado no teor da concentração de CO2. Então, lá já anteriormente tinha a legislação que estabelecia os 1000 ppm, e depois tem até a alternativa, né, de ter os 700 ppm a mais que o ar exterior,
mas se começou pegando e tentando fazer o cálculo do ar exterior, mais focado na base do CO2, né? Então, o que é? É ver a concentração, por exemplo, pegar essa nossa sala aqui, se ela tivesse montada com todas as cadeiras, ver quanto é que nós estamos dissipando, né, gerando de CO2 e fazer a concentração de diluição do CO2. Bom, fizemos isso aí e nessas apresentações das equações que tivemos alguns problemas. E em determinado ponto da norma se colocou como alternativa de vazão por pessoa e mais da área. Por que isso aí? Porque assim, a gente está aqui, tem a concentração, tem os outros poluentes, né, que estão no ar, que não são só o relativos ao CO2, né, tem próprio os poluentes nossos, né, do corpo humano. Então, isso aí se fez assim, e a forma como ficou apresentada não ficou boa, não ficou clara e inclusive com alguns erros. Então, isso aí está se fazendo essa coisa, porque sempre assim, o que sempre se pensava? Ter o monitoramento do CO2 e que com aquele monitoramento do CO2 estaríamos no arraste levando os outros poluentes. Essa era a ideia, né? A imagem que a gente tinha da coisa. Então isso aí está se mudando e assim agora aqui até se mostrando assim, alguns pontos, né, que a gente colocou, né, na norma, né, as tabelas, né, que seria por ocupação, né, e nós colocamos, e aí não descobrimos onde é que foi o furo da bala, apareceu um tal do índice H aqui, nesses pontos, por exemplo. Nós não sabemos, não foi editoração, onde é que foi, isso aqui, não revisão, é que assim, a gente fica trabalhando na norma, trabalha, chega um ponto meio que, é que nem projeto, né, tem que chegar um dia e deu para a bola, vamos entregar, né, senão não sai nunca. E o mercado reclamava muito, né. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Esse tal índice H, ele permite que seja calculado não só pela vazão para as pessoas, mas permite que seja calculado pela área. Então, absurdamente, por exemplo, aqui nós temos 120 pessoas, não sei bem qual é o número de cadeiras. 110 pessoas. Então, em vez de calcular para 110 pessoas, aqui de acordo com o número de pessoas e com a área, chegaria-se e calculava a área aqui e poderia estar fazendo. É o que isso aqui está permitindo. Evidentemente, quem tem um senso de responsabilidade, um senso crítico, não faria isso, porque não ia chegar e dizer que no auditório vai calcular pela área aqui, que é X metros quadrados, vai dar quase muito menor. Isso aí foi uma das coisas assim, eu também assim, digo, olha, a gente tem que dar um jeito nisso aqui urgente, porque está dando mole. Tá? Então foi feita um dos motivos de se modificar isso aí. Bem, outro problema que teve é que assim, houve uma mistura aqui entre os sistemas de zona única, zonas múltiplas e zonas com mistura, de estarem dentro do item de área personalizado. Então, a hierarquia disso aqui não funcionou. Foi mal, ficou e não deu certo. Então, isso aí estamos também revisando, né? Até porque, assim, tem sistemas que têm mistura e tem que considerar melhor a diversidade dos ocupantes, tem alguns pontos ali que a gente tem que revisar. Outro ponto aqui que também não saiu bem aqui
Aqui, por exemplo, nos particulados de 2,5, né, e de 10, como não há limite, não há limite. Na realidade, não é isso aí. O que deveria, isso aí a gente já revisou numa das primeiras reuniões, é o seguinte: na realidade, não é o escopo dessa norma, ela está na 16037, que é a norma que regula a qualidade do ar. Então, ela, além de não deveria estar aqui, ainda foi colocado de forma errada. E outro ponto, então, que também, por uma má interpretação da 62.1, aqui apareceu esse índice aqui, 1,5. Isso foi até uma origem de uma das pessoas que alertou, né, reclamou que estava dando mais ar exterior que na norma anterior. Foi um item que dava assim, chegava num ponto, pegava a vazão e multiplicava por 1,5, né, aumentando 50%. E na realidade, lendo com mais detalhe a 62.1, isso aí é um cálculo estimativo de sei lá, de alguma instalação que alguém possa fazer um cálculo estimativo de ser de 1,5 ali do volume. Agora já nem me lembro, mas era um negócio assim, era uma observação que foi levada como uma coisa importante. Na verdade não é. Então isso aí também está sendo retirado. Bom, a filtragem. A filtragem é um capítulo à parte. A filtragem, nós tivemos ao longo do tempo aí várias normas, né? A norma ISO, norma americana e a própria norma brasileira, que é baseada na ISO, fazendo as classificações de filtros, né? Que é bastante complicadinho, assim, a gente, cada vez que vai mexer, tem que dar uma pensada, assim, para não cometer erro, né? E o que se fez, assim, agora, indo para a tendência internacional, é não ter a classificação naquela de filtro G, filtro M, filtro F, filtro M, e sim os filtros são de acordo com a eficiência deles para determinada partícula. Então, assim, por exemplo, aqui nesse auditório nós vamos ter que escolher um filtro com 40% de eficiência para partícula de 2,5, por exemplo. Estou chutando aí um número. E não escolher que vai ser um filtro F, né? Vai ser um filtro de acordo com a coisa. E aí vem e se junta depois com o próximo item, que é a exterior, que tu pode ter, para conseguir o resultado de ter um controle de particulados, principalmente aqui nesse ambiente, tu pode ter uma maior filtragem no ar exterior e uma menor filtragem no equipamento de renovação. Ou pode ter mais no equipamento de renovação e menos na filtragem. Por que isso aí também? Porque existem hoje, né, existem os sistemas sem dutos e existem os sistemas com viga fria, né, vigas frias. E esses sistemas precisam que tenha uma filtragem muito boa no ar exterior. Então tem que se fazer, então, a filtragem com uma viga fria é zero. A do split normal também é zero, não dá para considerar como filtragem. Então se tem que fazer uma filtragem maior no ar exterior. E aí, muitas vezes não, mas algumas vezes, poderá haver de ter que acontecer uma situação de se aumentar o ar exterior para poder melhorar a filtragem, para que a viga fria ou o split atenda à condição do ambiente. É um tanto complicado, assim,
Ou até colocar um purificador dentro do ambiente, né? Que era uma outra. Até pode ser isso, conforme o tipo de ambiente pode ser. Mas assim, qual é, vamos falar assim, qual é a filosofia da coisa, qual é o espírito da coisa? O espírito da coisa é que esse ar aqui tem uma determinada qualidade para os particulares. Se vai ter viga fria aqui, se tiver uma injeção de ar exterior tratado, a filtragem toda vai ter que estar no ar exterior, muito bem filtrado para que também a movimentação de ar seja adequada. Então é um cálculo mais chato, bem mais chato do que pegar a tabela ali é escritório, é filtro F e deu, o auditório é filtro F8 e deu. É mais ativo. Só que isso aí é assim, com o tempo a gente vai se acostumando, né? Faz o primeiro auditório, uma coisa, depois faz o segundo, aí o terceiro, tu já está sabendo como é que funciona, né? Então, sempre que tem a norma nova, complica também, e muito, né, para os fabricantes. Então, essa é a ideia, então, a gente ter o controle do particulado 2,5, né? E também ter o controle do particulado 10, que principalmente no ar exterior, né? Que é onde eles têm mais. Opa! Nossa, eu falei do ar exterior, né? Tá. Então, assim, os itens importantes que estamos revisando atualmente lá. Essa lista de definições, que tinha um X de definições, a gente está ampliando para ter o que tem escrito na norma esteja contemplado ali naqueles itens, né? A organização dos tipos de ventilação, né? No caso ali, ventilação é como o ar chega no ambiente. A notas da tabela 1, que é o que eu comentei antes, que estava ocorrendo já um mau uso dela. O fator 1,5, que estava fazendo uma superestimativa das vazões de ar exterior. E tinha equações que estavam ali com erros ali coisa que a gente está corrigindo. Esse basicamente é o escopo do que foi feito na norma e do que precisa ser revisado ainda a princípio, conforme prometido para a BNT, até novembro, para se ter ela lançada esse ano, né? Não sei se a gente vai... Esperamos conseguir isso até lá, tá? Mas aqui eu tenho uma figura que eu sempre trago, que isso aqui foi da ASPA no tempo da pandemia, né? Era o nosso ar aqui combatendo o poluente, né? No caso o vírus, né? Mas ele serve ainda, continua servindo para nós ainda. Então. Eu tenho assim um período para perguntas aí, que eu achei que era importante, né? Agradeço a atenção, mas eu queria ver se até a gente colocava à disposição. Eu fiz meio rápido assim, né? Mas até para ver se as perguntas tenho aí, se eu consigo respondê-las. Marcos. Eu tenho uma assim, vai ter alguma metodologia como fazer as medições de vazamento de ar, por exemplo, dentro daqueles percentuais? Vazamento de ar? Tem nas máquinas tem, né? Mas é aquilo, veda o duto e coloca a pressão, né? Mas tem